O mercado admira o líder que nunca desliga, aquele que decide rápido, que absorve pressão, que está disponível quando todos os outros já foram embora. O que o mercado não vê e o que eu vejo aqui no consultório toda semana é que esse ritmo cobra do cérebro ao longo do tempo. E hoje eu vou falar sobre isso, sem romantizar a liderança, sem dramatizar o custo dela, só com que a neurociência conversa sobre o cérebro nessa questão da longevidade cognitiva. Existe uma pergunta que aparece com frequência entre os pacientes que atendem esse perfil de liderança, CEOs, sócios, diretores, profissionais que constroem e sustentam estruturas complexas há 20, 30 anos. A pergunta raramente é direta, ela vem embutida em outras queixas. Estou menos paciente do que eu era, eu demoro mais para tomar decisões que antes eram simples, saio de reuniões difíceis e não consigo me recuperar na mesma velocidade que antes. O que está por trás dessas queixas tem nome, tem base neurofisiológica e tem sim manejo clínico. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. O cérebro humano não foi projetado para operar em estado de alerta contínuo. Ele foi projetado para alternar entre ativação e recuperação, entre demanda e descanso. Essa alternância não é fraqueza, é o mecanismo que sustenta a função cognitiva ao longo do tempo. Quando esse ciclo é cronicamente interrompido, como acontece, por exemplo, em rotinas de alta liderança, o sistema nervoso começa a alterar sem margem. E sem margem, os primeiros recursos a serem preservados são os básicos: manutenção das funções vitais, respostas de emergência, sobrevivência imediata. Aqueles que são considerados de segunda ordem pelo sistema nervoso, como raciocínio estratégico, memória de longo prazo, criatividade, começa a perder a prioridade. O cortisol é o hormônio central nesse processo. Em situações de pressão aguda, ele é aliado, mobiliza energia, aguça o foco, prepara para a ação. O problema é quando o cortisol é crônico. Quando os níveis se mantêm elevados por meses ou anos, ele passa a ter efeito neurotóxico sobre estruturas específicas. O hipocampo, por exemplo, que é a área de memória, do aprendizado, ela é especialmente vulnerável. Estudos de neuroimagem mostram redução de volume hipocampal em pessoas com histórico prolongado de estresse crônico. O que isso significa na prática é exatamente o que esses líderes descrevem: de consolidar informações novas, lapsos de memória que antes não ocorriam e o processamento que fica mais lento. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio estratégico, controle de impulso, tomada de decisão, também fica afetado. A capacidade de pensar de forma não reativa, de avaliar cenários complexos com a calma, de sustentar o planejamento de longo prazo, começa a ceder espaço para respostas mais impulsivas, mais imediatas e menos elaboradas. E o líder que construiu sua reputação exatamente sobre essas capacidades começa a perceber que elas estão exigindo mais esforço para se manter. O perfil de liderança tem uma característica que complica o reconhecimento precoce desses sinais: a autotolerância à adversidade. Quem chegou onde chegou desenvolveu, ao longo de décadas, uma capacidade notável de absorver pressão sem demonstrar impacto algum. Essa capacidade é um ativo profissional, ao mesmo tempo que é um risco pessoal, porque ela faz com que os sinais de sobrecarga cognitiva sejam minimizados, racionalizados ou simplesmente ignorados por muito tempo, até que aparecem de uma forma que não dá mais para ignorar. Quais são os sinais mais comuns que eu vejo nesse perfil? O primeiro é a fadiga de recuperação, que é a percepção de que o tempo necessário para se recuperar de demandas intensas aumentou. Antes, uma noite de sono já resolvia.
Agora, o fim de semana já não é mais suficiente. Essa é uma das primeiras sinalizações de que o sistema nervoso perdeu reserva. O segundo é a reatividade aumentada. Decisões que antes eram tomadas com calma passam a gerar mais tensão. Situações que antes eram gerenciáveis passam a parecer insuportáveis. A tolerância à frustração diminui e o líder frequentemente atribui isso ao ambiente, às pessoas, às circunstâncias, raramente atribui ao próprio estado neurofisiológico. O terceiro ponto é a perda de prazer estratégico. O líder que sempre foi movido pela complexidade dos problemas começa a evitá-la, prefere o operacional ao estratégico, o conhecido ao novo, o controle à expansão. Isso não é maturidade, esse é o sistema nervoso reduzindo o seu escopo. O quarto é a alteração do sono. Não necessariamente chega a ser uma insônia. Muitas vezes é um sono que existe, o acorda cansado, sem a clareza mental de que o sono deveria trazer. E o dia já começa com déficit. O que une todos esses sinais é que nenhum deles isoladamente parece grave o suficiente para justificar parar e prestar atenção. É exatamente por esse motivo que esse quadro avança. Eu vou te contar agora sobre um paciente. Eu vou chamá-lo de André. André tinha 58 anos quando chegou aqui no consultório. Fundador, CEO de uma empresa de tecnologia, com operação em 3 estados. Ele tinha construído a empresa dele do zero ao longo de 22 anos. O tipo de trajetória que exige que a pessoa seja o centro da gravidade de tudo. As decisões, os conflitos, as crises, as oportunidades. André chegou porque o médico cardiologista, depois de um episódio de pressão arterial muito elevado, ele sugeriu que ele avaliasse o lado mental da situação. Então essa foi a porta de entrada. Na primeira conversa que nós tivemos, André foi direto. Não tenho tempo para ficar doente, preciso entender o que está acontecendo e o que eu vou fazer. Ao longo da avaliação neuropsicológica, o que apareceu foi um perfil de comprometimento atencional muito significativo. Estava com dificuldade de sustentar foco em tarefas que exigiam raciocínio abstrato prolongado, a velocidade de processamento abaixo do esperado para sua idade, escolaridade, e a memória de trabalho operando no limite inferior do que é normal. Nada disso era visível para as pessoas que rodeavam André. Ele compensava tudo isso com experiência, com autoridade, com a estrutura que ele tinha construído até então, mas ele sabia. E o corpo estava avisando há mais tempo do que ele queria admitir. Então a gente iniciou um processo que combinou avaliação médica integrada, um protocolo de neurofeedback focado especificamente em regulação desse sistema nervoso autônomo e orientações estruturais sobre sono, recuperação. Depois de 4 meses aqui de acompanhamento, o André relatou algo que me pareceu mais significativo do que qualquer dado clínico. Ele me disse assim: eu voltei a conseguir pensar em coisas que não são urgentes. E essa frase resume o que a sobrecarga crônica faz no cérebro de quem é um líder. Ela reduz o horizonte, sabe? Tudo vira urgente e quando tudo é urgente, nada é estratégico. A abordagem clínica para esse perfil começa com uma avaliação neuropsicológica que mapeia com precisão o estado atual das funções cognitivas. Então esse é o início. A gente vai ver memória, atenção, velocidade de processamento, função executiva. Cada uma delas medida, comparada a referências normativas e interpretada dentro do contexto de vida daquela pessoa. É um processo muito personalizado. Tá? E esse mapeamento, ele cumpre 2 funções. A primeira é clínica. E a gente realmente identificar o que está impactado e orientar o processo da intervenção. A segunda função é estratégica para o próprio líder, porque transforma percepções subjetivas, que ele já trouxe, em dados objetivos.
e dados são uma linguagem que esse perfil entende e respeita. A partir daí, o neurofeedback entra como ferramenta de regulação do sistema nervoso. O foco aqui não é performance, é restauração da margem, ensinar o cérebro a sair do estado de alerta crônico, a recuperar a capacidade de transitar entre ativação e descanso, a dormir com qualidade e a processar informação com menos custo energético. Os resultados mais consistentes que eu observo nesse perfil são melhora do sono, logo nas primeiras semanas, a redução da reativação emocional ao longo do processo e recuperação progressiva do que eu chamo de clareza estratégica, que é justamente a capacidade de pensar além do imediato. Agora, uma observação importante: esse trabalho não substitui mudanças estruturais na rotina, isso é muito importante, porque o neurofeedback ele regula o sistema nervoso, mas se as condições que geraram a sobrecarga permanecem intactas, o trabalho clínico tem limite. A intervenção precisa ser acompanhada de uma revisão do modelo de vida que esse líder está sustentando. Então, a gente acaba adaptando os hábitos de vida também. Existe uma crença que atravessa esse perfil de forma quase que universal, a de que cuidar do cérebro é uma concessão ao limite e não uma estratégia de longevidade. Essa inversão é muito cara, porque o líder que ignora os sinais do sistema nervoso não está sendo mais forte, operando com um ativo deteriorado sem perceber e tomando decisões de alta consequência nesse estado. A questão não é se o cérebro vai pedir atenção, a questão é em que momento e em que condições esse pedido vai aparecer, porque vai aparecer. E quem cuida cedo escolhe essas condições. Quem espera, não escolhe. Construir reserva cognitiva não é pausar a liderança, tá? É o que garante que ela continue existindo, com lucidez, com presença, com qualidade de julgamento que esse nível de responsabilidade exige. Então, se você se reconheceu em algum ponto que seja desse vídeo ou reconheceu alguém, compartilha. Esse é um conteúdo que raramente chega a quem mais precisa, porque quem mais precisa raramente para buscar. E a gente se vê no próximo vídeo.